Meus irmãos e amigos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos. Desde já eu peço, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo. Vamos falar a respeito da praga de gafanhotos e o que a Bíblia diz. É o fim dos tempos? É o fim do mundo? O que a Bíblia diz a respeito, meus amados? Assista todo esse vídeo antes de tirar as suas conclusões, tá certo? E divulgue esse vídeo, porque o que a gente observa por aí é medo, e Deus não quer que tenhamos medo. Aleluias! Vamos meditar? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo 6 a seguir. Mateus 24, 6 a seguir. Escute. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Mas não vamos falar sobre guerra agora. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Palavras de Jesus Cristo, palavras de salvação. Eu li até o versículo de número 8 apenas, tá certo? Vamos ver aqui, amados, vamos ver aqui. Gafanhotos sempre existiram. Esses gafanhotos que fala, né, que a gente está vendo por aí, essa nuvem de gafanhotos que está na Argentina, que quer entrar no Brasil, e que particularmente eu tenho orado, Deus, não deixe esta nuvem, praga de gafanhoto, entrar no Brasil, porque está com medinho, pastor. Não tenho medo, até porque gafanhoto não come a carne de ninguém. Mas o problema é que o gafanhoto come aquilo que vai servir para o nosso alimento. Ou seja, já pensou a praga de gafanhoto entrar nas lavouras de trigo? O pão vai lá em cima, o preço do pão vai lá em cima, o preço do macarrão, das bolachas, do trigo, vai lá em cima. Então, vai ficar caro, meu filho. Já tá caro, não tá? Já tá caro. As coisas já estão caras. E aí, se a nuvem de gafanhoto, se a praga de gafanhoto comer as lavouras, significa que vai ficar mais caro ainda. A carestia vai ser maior, né? E a Bíblia fala do princípio das dores. A gente sabe que gafanhotos sempre existiram. Foi Deus que criou os gafanhotos e etc, etc. Agora, meus amados, o que a Bíblia está nos dizendo é, Jesus Cristo que falou, quando ele estiver perto de arrebatar a igreja, aconteceria o princípio das dores. Por que o princípio das dores? Para que aqueles que querem morar no céu se preparem. Nós estamos vivendo o princípio das dores, amados, para que eu e você se prepare para a volta de Jesus Cristo. Diga aí, como está a sua vida diante de Deus? Como que você está diante de Deus? Você está preparado para morrer e ir para o céu? Você está preparado para ser arrebatado caso Jesus Cristo volte agora? Então, o princípio das dores é estas pragas, guerras, fomes, terremotos, essas pestes. Isso tudo vem... Deus permite isso para que eu e você se prepare, olhe para o céu, lembre de Deus, lembre de Jesus Cristo, se arrependa dos pecados, abandone os pecados. É por isso que essas coisas têm acontecido.
Ontem na live, quando fizemos o culto online, teve alguém que digitou uma pergunta lá: e a praga de gafanhotos, pastor? O que será isso? É o fim? Não, não é o fim. É o princípio das dores. Até porque pragas e mais pragas de gafanhotos já teve muito na terra. Mas infelizmente a tendência, quanto mais a volta de Jesus se aproxima, a tendência é as pestes se multiplicar, as pragas se multiplicar. Quem imaginaria que uma peste como a Covid-19 iria parar o mundo todo? Tá vendo aí? E só Deus sabe o que ainda vai surgir. Qual será a próxima pandemia mundial? E agora só Deus sabe quantas pragas de gafanhotos vai existir por este mundo afora. Só Deus é que sabe. O que nós devemos é se humilhar diante de Deus, orar, conversar com Deus, ter intimidade com Deus e ter a certeza absoluta: Deus está no controle de tudo, e tudo isso indica: em breve Jesus Cristo voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer isso? Outra coisa que este princípio das dores, que estas pragas, fomes, terremotos, pestes, guerras demonstram para mim e para você é: não somos deste mundo, não vamos viver para sempre neste mundo, não poderemos querer desejar as coisas deste mundo, vivendo como se nunca fôssemos morrer, até porque segurança só teremos quando estivermos no céu de luz, na Nova Jerusalém. Aqui vivemos em um mundo de mudanças, de pestes, de guerras, de transformações que muitas vezes prejudica a raça humana, a vida dos seres humanos. O que Deus tem mostrado para nós através de tudo que tem acontecido é: você é pó e cinza, o ser humano é pó e cinza, o ser humano pode ter poder bélico, mas não pode vencer a morte. O ser humano pode ter poder econômico, mas não pode vencer a morte. O único que vai vencer a morte e já venceu a morte é Jesus Cristo de Nazaré, e um dia ele vai vencer tudo isso por nós. Mas vamos lá, amados, a Bíblia fala de uma grande praga de gafanhotos que aconteceu no Egito. Êxodo capítulo 10, versículo 3 a seguir. Veja, como falamos, os gafanhotos sempre existiram, mas eles destroem quando Deus permite que seja destruído. Se eles entram em um país e saem comendo tudo, arrebentando com as lavouras, é uma permissão de Deus. Não que Deus deseje isso, mas é uma permissão de Deus. Por isso que a gente tem que falar: Deus, tem misericórdia, não permita isso. Por exemplo, eu tenho orado: Deus, não permita que as nossas lavouras lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sejam destruídas com praga de gafanhoto. Então, amados, vejamos aqui o que diz Êxodo capítulo 10, versículo 3 ao 6. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão aquilo que escapou, o que ficou da saraiva. Também comerão toda árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os seus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra, até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Veja, essa praga aqui foi demais, foi tremenda, foi destruidora.
O que Deus fez? Como os egípcios escravizaram o povo hebreu e Deus queria que o povo hebreu saísse, Faraó não queria deixar, então uma das pragas que Deus mandou sobre o Egito foi a praga de gafanhotos. E a gente sabe que o que os gafanhotos fazem é destruir as lavouras. E Deus deixou bem claro isso. Amanhã virá uma praga de gafanhotos. Não uma nuvem de gafanhotos como está na Argentina. Aquilo ali é fichinha. Pelo que a gente vê na Bíblia aqui, Deus ordenou, Deus permitiu que gafanhotos de várias partes da África, do Oriente, viesse para o Egito e encheu o Egito. O Egito ficou cheio de gafanhotos. Sabe por quê? Era tanto gafanhoto no Egito que a Bíblia diz que eles não ficavam apenas na lavoura, não. Eles entraram dentro das casas, eles invadiram as casas estavam cheias de gafanhotos, o povo estava assustado, o povo estava preocupado. Sabe por quê? Porque eles perceberam que aquilo não era normal. Então veja, meus amados e queridos irmãos, por isso que a gente tem dito, vamos nos humilhar diante de Deus, vamos pedir perdão dos nossos pecados, vamos nos converter, porque Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos protege, Deus é aquele que nos socorre, Deus é o socorro presente bem na hora da angústia, Deus é Deus, aleluias. Agora vamos lá para uma praga de gafanhotos que acontecerá na grande tribulação. Estes gafanhotos que nós vamos ler aqui agora está em Apocalipse 9, 1 a 12. Nós não devemos ter medo desses gafanhotos que são naturais, que comem apenas as plantações. Aleluias! Mas a Bíblia também fala de um outro tipo de gafanhoto, que são demônios. É um gafanhoto demônio, diabólico. É algo, provavelmente, pelo que a gente vê na Bíblia, são demônios, tá? Então vamos ler aqui agora. Só que a nossa preocupação é, meu Deus do céu, eu tenho que me preparar para combater esses gafanhotos que vão sair do abismo. Não existe isso. O que eu e você tem que fazer é se preparar para ir para o céu, para o arrebatamento da igreja, porque só vão encarar esses gafanhotos de Apocalipse 9, Apocalipse capítulo 9, quem não subir para o céu, quem não for arrebatado vai ter que encarar esses gafanhotos que a gente vai ler aqui agora. Vamos ler, porque está na Bíblia, vamos ler. Capítulo 9 de Apocalipse, lê comigo aí, acompanha aí. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O que é isso? A chave do inferno. Isso aqui vai acontecer depois que Jesus arrebatar a sua igreja, quando aqueles crentes fiéis desaparecerem da terra, tá certo? Vamos continuar lendo aqui. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que matassem os homens, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão,
desejarão morrer e a morte fugirá deles. Irão tentar suicídio e não vão conseguir se suicidar. Vão tentar o suicídio, mas não vão conseguir morrer. E o aspecto, versículo 7, e o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de cavalos, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à cauda dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do inferno, em hebreu o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem 2 ais. Passado o primeiro ai, ainda tem mais 2 sofrimentos. Então veja, esse sim é esse gafanhoto de Apocalipse 9, essa praga de gafanhoto do Apocalipse 9, são gafanhotos que vêm do inferno, são gafanhotos que vêm do abismo. Tanto é que esses gafanhotos malignos aqui, eles não vão comer as plantações, eles vão picar as pessoas, eles vão fazer as pessoas sentirem dores, porque diz aqui que a picada deles, a ferroada deles é como se fosse de um escorpião. Quem já foi picado por um escorpião sabe o quanto é doloroso. Agora imagina, amados, 5 meses as pessoas correndo, fugindo para a direita, para a esquerda, entrando dentro de casa, os bichos estão lá, os bichos entram nas casas, entram nas empresas, entram nos ônibus, entram nos carros e saem picando, e é um bicho esquisito, pavoroso, diabólico mesmo. Sim, é diabólico mesmo. Provavelmente esses gafanhotos são demônios, espíritos malignos, mas só Deus sabe o que realmente são esses gafanhotos, ou realmente é uma praga de gafanhoto que são transformados em um bicho horroroso e mudado para que possa danificar os seres humanos, fazer os seres humanos sentir dor. Mas aqui diz que quem vai ser picado, atormentado por esses escorpiões demoníacos, são aqueles que não têm na sua testa o selo de Deus. É aquele povo que aceitou, aquele povo que já aceitou a marca da besta. Estamos falando da grande tribulação. Aí aqueles que tiverem a marca da besta serão perseguidos por estes escorpiões malignos. Por esses escorpiões não, por essas pragas de gafanhoto maligna. Na grande tribulação acontecerá isso, meus amados, mas o que nós estamos vendo, essas nuvens, essas pragas de gafanhoto, elas não são essa praga maligna aqui, são bichos, insetos naturais, é da natureza, demonstrando o princípio das dores. Veja, em breve Jesus Cristo voltará. Em breve Jesus Cristo voltará. E se você perceber que as criancinhas desapareceram, que os crentes quadrados desapareceram, que os cristãos fiéis desapareceram, e você ficou, se cuida, se prepara, porque virá o dia em que sairá do abismo essa praga de gafanhotos malignas, que não vai querer saber da plantação de soja, nem de milho, nem de trigo, de nada. Vai querer ferroar, picar, ofender, atormentar, causar dor na vida daqueles que não foram arrebatados
por Jesus, vão causar dor na vida daqueles que não foram arrebatados e aceitaram a marca da besta. Então eu te convido, meu amigo, vamos já encerrar, eu te convido para aceitar Jesus, eu te convido para reconciliar com Jesus, eu te convido para se converter dos seus pecados, para parar de fazer sexo ilícito, parar de beber bebidas alcoólicas, parar de usar drogas, parar com essas vaidades, entregar a tua vida para o Senhor Jesus, porque Jesus te ama, Jesus Cristo quer te levar para o céu, Jesus Cristo não quer que você fique aqui na terra sofrendo e fugindo desses gafanhotos malignos, demoníacos, por 5 meses. A dor vai ser tanta, e Deus não quer isso para você. A dor vai ser tanta que o povo vai querer suicidar e não vai conseguir morrer, porque o sofrimento é muito e não tem para onde fugir. Mas hoje eu e você tem para onde fugir. Para onde, pastor? Para os pés de Jesus Cristo. Para os pés de Jesus Cristo, amém? Entrega a tua vida a Jesus, muda de vida, meu filho, muda de vida, muda de direção, aceita Jesus Cristo, entrega a tua vida a Jesus, abandona os pecados, abandona a vida errada, sim, procure a igreja, serve ao Senhor Jesus junto com outros irmãos e irmãs, e você vai ver que Deus vai realizar milagres e maravilhas na tua vida. E só lembrando, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo quer o teu bem, por isso que ele deixou registrado o princípio das dores, e por isso ele deixou registrado o Apocalipse. Por quê? Porque isso vai acontecer, não sabemos quando, mas vai acontecer. Mas eu não quero encarar esses gafanhotos de Apocalipse 9. Quando isso acontecer, eu quero estar no céu, eu quero estar na Nova Jerusalém, e eu quero que você também esteja lá. Eu quero ver você lá do meu lado, junto comigo, lá perto de Deus. Aleluias, amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.